Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos gravar um vídeo agora sobre o assunto O Brasil no Ordenamento Mundial, assunto número 41 do nosso plano de disciplinas. Então, um breve histórico sobre a introdução. Desde que o capitalismo vingou e cresceu e tomou conta de todas as relações econômicas humanas, então o Brasil teve o seu crescimento totalmente, tanto no campo econômico como no campo político, vinculado totalmente ao capitalismo mundial. Então, o crescimento econômico, então, nós tivemos crises em 1929, que acabou na Revolução de 30, tivemos uma grande depressão, um reerguimento, junto com o reerguimento mundial, posteriormente uma substituição de importações e industrialização durante a Segunda Guerra Mundial, e necessariamente uma modernização do Estado durante a era Vargas e posteriormente, para acompanhar o ritmo de modernização do sistema capitalista. Então, com a Guerra Fria, a internacionalização do capital, isso tudo também teve evidência da Guerra Fria, acabou redundando num conflito ideológico no Brasil, com o regime militar, né? A crise do Fordismo e teve uma necessidade de reestruturação das empresas e o processo de globalização. Tudo isso teve repercussão imediata no Brasil, como nós já sabemos, né? As crises no dólar, o choque do petróleo, o grande aumento da nossa dívida externa, né? Os países absorveram e o Brasil estava nessa grande capital via empréstimos, teve que se ajustar às dívidas, uma dependência econômica do exterior, como sempre aconteceu, essa dependência foi eterna, né? Mas com uma grande desvantagem competitiva que também é já uma tradição nossa desde que nós somos colônias, né? Desde que o Brasil foi colônia. Nos anos 90 surgiu uma hegemonia neoliberal no mundo. O Brasil lutou contra, embora durante alguns governos dizem que Fernando Henrique seria neoliberal, ele fez o mínimo possível em relação ao que estava hegemônico no mundo, né? Mas uma grande valorização do capital sobre geração de emprego. A dificuldade de geração de emprego, ela também não é nova, ela não vem desde o tempo da Revolução Industrial, lá com os cercamentos agrícolas, então a dificuldade de emprego, toda vez que a tecnologia se antepõe, se cresce, há sempre uma dificuldade com relação à perda de empregos, principalmente nos estratos sociais mais baixos, né? E isso continua acontecendo e aparentemente, enquanto a tecnologia não parar de evoluir, vai continuar acontecendo, onde a máquina ou depois o computador, a tecnologia substitui o homem. Por último, houve tentar uma estabilização econômica, talvez essa não tão relacionada assim às condições mundiais, um mérito talvez nosso, e uma abertura que teoricamente tem influenciado a influência global no Brasil. Na prática, nós vamos ver que essa influência, infelizmente, ela é bastante prejudicada por outras razões. Então, o Brasil, como país médico, tem uma presença global, uma participação significativa no comércio mundial, em organismos internacionais. Tá? Então, ele é uma potência média, né? E, para o cenário regional, ele tem uma liderança meio que automática por seu volume do PIB, volume de territorial, de população. Né? Então, e também o Brasil é um país que não possui grandes rivalidades. Então, enquanto outros países vivem em conflitos quase que eternamente, o Brasil não tem grandes rivais e tem uma estrutura territorial totalmente pacificada, né? Mas tem como grandes limitações, que nós já colocamos, né? Endividamento externo, né? Obstáculos internos, uma falta de organização muito grande no Estado, dificuldade, uma polarização política que atrapalha bastante, né, uma necessidade de domínio, de conhecimento de tecnologia, que a nossa mão de obra normalmente não possui por causa da educação aí de baixa qualidade, e essa educação ainda, paradoxalmente, com a necessidade de gerar uma mão de obra qualificada, e nós estamos ficando para trás sem nenhuma dúvida nesse sentido, educação ruim, mão de obra qualificada, falta de investimento, falta de crescimento. A integração regional, que é um objetivo da nossa Constituição e é um objetivo de praticamente todos os países da região, porque aceleraria o crescimento, geraria uma intensificação no comércio regional, também é bastante dificultada por falta de credibilidade de diversos governos, inclusive do governo brasileiro, né? Não há um cenário favorável para investimentos. Então, o mercado consumidor, o mercado investidor evita essa região
E isso está acontecendo e, evidentemente, está prejudicando a posição brasileira nesse ordenamento mundial. O Brasil dispõe já desde 1987 de uma agência chamada Agência Brasileira de Cooperação, onde, como o título já sugere, ele busca contribuir para os países mais pobres com ações humanitárias. Então, basicamente, a gente já conhece bastante a ação humanitária do Brasil no Haiti, mas são vários países africanos, ultimamente agora na Palestina. Então, o Brasil tem uma cooperação grande, fazendo parcerias com organismos internacionais, com países desenvolvidos e projetos aí, por exemplo, de educação na África, de distribuição. Então, é um negócio bastante interessante, principalmente para países que são considerados parceiros pelos governantes, né? Então, existe um cenário de cooperação que serve como plataforma política e contribui, sem nenhuma dúvida, para a projeção do país no cenário internacional, tanto no regional, como principalmente também no extra-regional, inclusive partindo para a África com uma série de ações nesse sentido. Essa agência realizou já mais de 8 mil projetos, né, inclusive de ajuda no Covid-19, envolve cooperação técnica e educacional em vários fóruns internacionais, tentando contribuir sempre para a paz e cooperação e promoção de direitos humanos em países onde eles são mais limitados. O destaque, sem dúvida nenhuma, foi a participação brasileira no Haiti, onde vários contingentes foram para lá, mas ainda continuamos em operações em diversos países. Nós temos representações diplomáticas, militares em diversos países da África, né, com a Embrapa, o Ministério da Educação, né, com vários da saúde, com um grande estímulo aí, sempre, evidentemente, priorizando os aspectos internos. As nossas relações internacionais elas têm se transformado bastante. O Brasil tem buscado um afastamento da hegemonia norte-americana. Então, nos últimos anos tem sido muito claro um desgaste das relações entre Brasil e Estados Unidos no campo político e no campo também econômico e comercial, sem nenhuma dúvida. Então, esse gráfico reflete muito bem o posicionamento político e econômico dos nossos últimos governantes. Então, nós estamos abrindo mão de comercializar com a maior potência mundial e comercializando com outros países. Se isso vai trazer benefícios a médio e longo prazo, a gente ainda não sabe. Por enquanto, não se vê, pelo menos a gente vê um grande processo de desindustrialização, que justamente era para ser evitado. Você evitou a vinda de produtos americanos e colocou vinda de produtos chineses. O Brasil não tem como competir com as indústrias chinesas e um grande processo de desindustrialização em detrimento a esse crescimento econômico que poderia vir. Eu recomendo que vejam um vídeo do Brasil que nós temos ali, falando do potencial brasileiro em destruição. Ele materializa muito bem essa minha afirmação, tá? Nesse mesmo canal. Então, aqui, isso não é somente o Brasil, isso é regional. Então, a América Latina tem tido um fraco desempenho econômico, um fraco desempenho comercial no mundo, por razões, eu diria, na sua grande maioria, políticas, né? As razões econômicas elas são históricas, mas tem muitas outras regiões que existem situações econômicas piores que o Brasil, que tem crescendo muito mais do que o Brasil e muito mais do que a América Latina. Então, esse gráfico mostra aí as exportações, as importações da América Latina e Caribe nas últimas décadas, né? E você vê que nós não estamos ampliando como poderia estar no momento em que o mundo vive um grande acréscimo comercial ano após ano. Né? Com exceção do período de Covid, a comercialização mundial tem se intensificado cada vez mais. Aqui um retrato do Mercosul, que também teve grandes avanços nos seus primeiros anos, aumentando o comércio com vários acordos comerciais, praticamente Brasil e Argentina, mas também com Uruguai e Paraguai. E também esse comércio vem declinando, o que mostra uma deteriorização dos objetivos iniciais. Tá? Então, nós estamos aqui 20 anos depois, ou 15 anos depois
nesse gráfico aqui mostra claramente que o aumento, se houve aumento, foi irrisório. Então, os objetivos do Mercosul, que estavam bastante adiantados, também entraram em conflitos, essencialmente por razões políticas. Enquanto a Argentina tinha um governo de esquerda, o Brasil tinha um de direita, passou a ser o contrário e novamente as relações são deterioradas. E essa falta de entendimento, essa falta de capacidade de negociar, tem interferido diretamente nas nossas, no a nossa influência no ordenamento mundial. Aqui, então, um retrato bem claro do Brasil. Então, o crescimento médio do PIB anual dos países do Mercosul foi de 0,42, né? Então, mínimo, muito pequeno. Enquanto, por exemplo, escolhida uma África subsaariana com seus problemas gigantescos, vem crescendo na faixa de 3% ao ano. Essa é a nossa realidade contemporânea e com ela que nós temos que trabalhar para tentar transformar esse processo aí, virar realmente um processo de integração, os interesses nacionais e regionais poderem ser realmente atendidos, que por enquanto com os números não mentem. Então, revisando o Brasil no ordenamento mundial, o crescimento do Brasil sempre esteve associado ao cenário global. Atualmente, esse crescimento está abalado, nós estamos enfrentando grandes problemas de relacionamento no cenário global. O objetivo é termos um posicionamento compatível com o poder nacional, o que não ocorre. O Brasil realmente não tem uma expressão internacional e, quando busca, muitas vezes não busca da forma mais adequada e não tem expressão. Infelizmente, não tem expressão. Tem essas buscas em acordos com países aqui africanos ao redor, mas, sem nenhuma dúvida, poderia ter muito mais com o PIB que nós temos, com a influência que a gente tem, deveria ser muito mais. Né? Por exemplo, as negociações com a União Europeia estão travadas aí porque a gente não tem poder de barganha, não tem capacidade de negociação. A ALCA parou porque nós não temos capacidade de negociação, os Estados Unidos podiam impor tudo. Então, difícil você impor se você não tem condições para impor, né? Condições bélicas, condições econômicas, condições políticas, que você não consegue impor as suas vontades. Né? Nós temos uma tradição pacífica, mas temos muitas vulnerabilidades e limitações, né? E as nossas prioridades acabam se restringindo ao nosso contorno estratégico, porque não há condições de se impor nada para além disso. Né? Existe uma atuação diplomática e de cooperação que busca melhorar essas condições e uma influência total nas relações comerciais. Essas relações políticas influenciam totalmente nas relações comerciais. Então era isso por hoje. Tá? Agradeço por ter estado comigo. Até a próxima. Um forte abraço.